Olá novamente a todos. Vamos dar início à nossa quarta aula de Teoria do Estado e Ciência Política, né? Trabalhando agora, nós falamos um pouquinho de Estado, da sua soberania, da existência do Estado, da chamada personalidade jurídica do Estado. E tudo isso nos leva, ou nos caminha, né, um direcionamento em uma relação de Estado, direito e política, né? Relação do Estado com direito e relação do Estado com relação à política, tá? Então, eu vou começar a explanar a aula de hoje trazendo para vocês algumas coisas, né? Então, tá lá. O Estado é uma complexidade de entrelaçamento de situações, de comportamentos, de justificativos, de objetivos, que compreende aspectos jurídicos com conteúdos políticos. Eu, com o passar do tempo, até entendo que isso é óbvio, né? O Estado não é uma simples atividade, não é uma atividade cotidiana, ela é uma atividade complexa. E essa complexidade, né, ela traz para mim um comportamento do próprio Estado, né? Em determinadas situações. Como é que o Estado deve agir em determinadas situações, né? E para isso ele tem que justificar a realização destes atos. E eu vou fazendo um link com o direito administrativo, onde quando nós realizamos um ato administrativo, nós o fazemos justificando a existência do ato, justificando os motivos pelos quais eu estou dando procedimento àquele ato. No caso do Estado, é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Tá? Eu tenho que justificar os objetivos que eu tracei, obviamente de formas jurídicas, com conteúdos políticos. Tá? E justificar o Estado como uma pessoa jurídica de direito público, falamos isso na aula passada, ele é necessariamente dinâmico. O Estado ele é dinâmico, ele muda de tempos em tempos, as sociedades são diferentes, elas progridem, elas crescem, elas modificam, ela tem interesses diferentes, né? E toda essa atividade está ligada às justificativas e objetivos desse Estado, em função dos quais nós vamos estabelecer meios para alcançar esses objetivos, né? Como é que o Estado vai traçar meios para alcançar esses objetivos? Um grande filósofo brasileiro, que tem um livro chamado Filosofia do Direito, chamado Miguel Reale, tá? Diz assim, né, que o Estado apresenta três faces, né? A chamada face social, relativa à sua formação e desenvolvimento em razão de fatores socioeconômicos. Uma face jurídica, que se relaciona o Estado enquanto uma ordem jurídica, que nós vimos na Constituição. E uma face política, onde aparecem problemas das finalidades do governo em razão dos diversos sistemas de cultura existentes neste país, no caso nosso, no Brasil. Mas, dando prosseguimento, mas sem entrar em méritos, aqui eu já falei para vocês que nós não discutimos política partidária, tá? Mas quando eu falo da face social, o atual governo federal, né, ele pensa na questão socioeconômica. Ele pensa nos fechamentos dessas empresas, no fechamento do comércio de todas as nossas cidades nessa pandemia que nós estamos vivendo, e ele pensa única e exclusivamente na questão socioeconômica. É o que nos parece, é o que nos vem à tona através dos meios de comunicação televisionada, escrita, falada. Ele traz apenas isso, mas há também um meio jurídico para isso, né? Então, eles são entrelaçados, eles são ligados. Não há uma face social distinta de uma face jurídica e distinta de uma face política. Eles são entrelaçados, eles são ligados entre si. Tá? Então, a gente visualizando, né, o primeiro passo que nós vamos usar é o chamado Estado e o Direito, né, e significa o seguinte, né, quando eu penso em Estado em Direito, eu não vou pensar como Kant, como Kelsen, não vou pensar como Kelsen, mas eu vou pensar
como um Estado mais amplo. Tá? Então, o que é o Estado e o direito? É essa ligação. O Estado não é meramente um ordenamento jurídico, tá? Como diz Kelsen, mas é uma garantia do cumprimento de valores fundamentais da pessoa humana. O Estado é uma garantia do cumprimento de valores fundamentais da pessoa humana. O que são direitos fundamentais? Né? Eu deixei para vocês aí no slide que eu estou postando, né? São os direitos básicos individuais, sociais, políticos, jurídicos, exemplificando, né? Meu direito de ir e vir, os meus direitos sociais de previdência, os meus direitos políticos de eleger e ser eleito, e a questão, os meus direitos individuais, né? Os meus direitos humanos, na ordem jurídica, é de garantir uma ordem jurídica e ter uma estabilidade na hora de julgar, de eu fazer um ato hoje, ele ter valia futuramente. Isso é uma garantia fundamental dentro do Estado de Direito, dentro do Estado e o direito. Mas eu também levo em conta, né, que quando eu crio o direito, quando eu normatizo esse direito, eu o faço para reduzir ao máximo de arbitrariedade e discricionariedade do Estado, impondo limites jurídicos ao Estado. Para quê? Para que ele não seja um Estado arbitrário e para que ele não faça atos discricionários e esses atos discricionários venham à tona a nos prejudicar. Tá? Passando desse Estado e direito, tá? Eu venho para o chamado Estado político. E tem um autor chamado Neumann que diz o seguinte, né? Que ele define o que é um poder político. É o poder social que se focaliza no Estado, tratando da obtenção do controle dos homens para o fim de influenciar o comportamento do próprio Estado. Olha, eu vou ler de novo e vou dar uma explicação minha, bem íntima, tá? Poder político é o poder social que se focaliza no Estado, tratando da obtenção do controle dos homens para o fim de influenciar o comportamento do Estado. Eu posso até usar alguns autores, né, buscar alguns autores, fazer uma ilação um pouco extensiva, né? Quando nós discutimos há tempos atrás, eu falo tempos atrás, não faz um ano, né, nós discutimos nas escolas a chamada escola sem partido. O que é isso? Né? Então, quando o Estado ele doutrina os nossos alunos, vem a doutrinar a nós, ele está criando ali um Estado pré-direcionado, né? Uma pessoa pré-direcionada. Então, quando Neumann fala a respeito disso, ele está justamente preocupado com isso. Aquele Estado que coloca na cabeça dos nossos jovens ideias e não permite a ele outros raciocínios, outros tipos de pensamento, perdendo aí a chamada democracia, a participação, a discussão e o respeito para com as opiniões dos demais, né? Então, no caráter político, né, do Estado, né, dá a função ao Estado de coordenar os grupos e os indivíduos em vista de fins a serem atingidos, impondo a escolha dos meios adequados para atingimento deste fim. Tem um livro, para quem gosta de ler, tá, que chama Quem Mexeu no Meu Queixo. É um autor chamado Spencer Johnson, é um livro até baratinho, R$10, ele é fininho. Ele conta uma história bem rápida, tá? Eu vou explicar. Ele traz uma doutrinação de um grupo que vem recebendo dentro de uma determinada sala o seu queijo. São os ratos que recebem os seus queijos. Um belo dia, naquele horário pré-estipulado, o queijo não está lá. Aí os ratos começam a discutir, né? Aí eles sentam e chegam à conclusão, ó, vamos ficar sentados e esperando que eles tragam os nossos queijos aqui de volta. E um deles se revolta, fala, não, vamos procurar o queijo em outro lugar, em outra sala. Então é justamente isso. O que o Estado deseja, né? Quando ele fala no Estado político, né? É nos organizarmos, é fazer com que nós possamos pensar igualmente, é nos doutrinarmos,
tomar um certo cuidado, eu acho que isso é fundamental, e para isso, para que essas decisões políticas sejam tomadas, tá? 3 decisões devem ser observadas e tomado cuidado. Primeiro, a chamada necessidade e possibilidade. Eu como Estado, tá? Identificar as necessidades preponderantes do povo e verificar os meios disponíveis em cada Estado para a concepção do traçado, ou seja, daquilo que eu pré-determinei. Necessidade deste povo, deste indivíduo, que eu vou falar daqui a pouquinho, com a possibilidade de execução desses meios, tá? E aqui me vem uma parte que é chamada políticas públicas, tá? Quando eu falo em políticas públicas, eu uso essas decisões políticas, né, feitas pelo Estado no traçar necessidades e possibilidades, tá, nas chamadas políticas públicas, que na verdade são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, sendo eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, né? Questão da prostituição infantil, do abandono dos idosos. Então, isso é realizado por atividades feitas governamentalmente, pode ser exercida pelo particular, são chamadas de políticas públicas e vem dessas decisões do Estado, vem desses objetivos que o Estado tem. Tá? A segunda decisão para ser tomada pelo Estado na questão política é você verificar o indivíduo e o coletivo. Tá? Obviamente que nós, como indivíduos, vivemos em uma coletividade. Nós não vivemos sozinhos, nós não sabemos viver sozinhos. Existem raríssimas exceções, por exemplo, quando Robinson Crusoe ficou sozinho, isso não acontece de novo. Talvez alguém mentalmente fique isolado, mas são exceções das exceções das exceções. E quando o Estado vai tomar essas decisões políticas, tá, para tracionar o Estado, levar o Estado a um crescimento, ele olha o indivíduo e a coletividade. Ele vai olhar o indivíduo, as necessidades do indivíduo. Ele vai colocar, muitas vezes, o indivíduo sobre o coletivo. Por quê? Porque o indivíduo dentro do coletivo, ele trabalhando em vários indivíduos com o atingimento de sua objetividade, eu faço crescer essa coletividade, tá? Mas eu tenho que saber, o Estado, né, conciliar as necessidades do indivíduo e as necessidades da coletividade. Ainda nas decisões políticas, eu tenho que pensar também em um outro fator, no fator da liberdade e da autoridade. A liberdade é uma garantia constitucional, é um direito nosso fundamental. Mas eu tenho que ter limites a essa liberdade. Mas eu tenho que dar ao Estado, através do poder político, meios, inclusive de coação, para o cumprimento dessa liberdade. Então, de novo, é escolher meios de satisfação das necessidades para cada indivíduo, não fazendo com que este indivíduo venha perder a liberdade, mas que eu tenha meios para que eu possa executar essas políticas, dessas decisões políticas que nós viemos a tomar, nós, Estado, viemos a tomar, certo? E para finalizar, eu vou deixar já uma indagação para vocês, nós vamos discutir em aula, tá? É o seguinte, o Estado deve existir? Por quê ou como? Fica aí a nossa aula de hoje. Obrigado a todos.